Vocês já se questionaram como acontece o processo de morte, de desencarne? Será que a nova era tem algum efeito em relação a isso, a esse processo? Meu nome é Gabriela Fortuna, eu sou psicoterapeuta integrativa e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Eu gostaria de dizer que não é um assunto religioso, porque eu não entendo isso como algo religioso, espírita, eu entendo isso como um fato da vida, né? A morte, a passagem e a continuidade para mim é algo real, mas eu sei que existem religiões que não acreditam e tudo, então eu respeito demais, eu admiro a conexão com Deus, gosto muito, né, de todas as religiões, então cada um se respeite, cada um no seu caminho. Eu não pretendo expor verdades aqui, eu pretendo expor constatações que podem te ajudar no processo de autoconhecimento, no processo de lucidez da vida, tá? Mas fiquem à vontade, o que sentir. Se você gostar desse vídeo, curte, compartilha, comenta, deixa dúvidas, tá bom? É muito importante que essa informação, se fez sentido para você, chegue até outras pessoas, certo? Então vamos lá. Dentro do nosso caminho evolutivo, né, a gente viu que lá no passadinho as gerações elas eram muito contidas, né? Eu acho que eu já falei em outros videozinhos, mas as gerações dos nossos avós, bisavós, eram gerações onde os pais falavam e o filho obedecia, né? Não tinha muito, mas pai, eu não sinto dessa forma, mas pai, eu não quero isso, não existia. Vocês obedecem a uma ordem maior e acabou, certo? Então, isso também interferia no processo de morte, porque o que não foi dado não será pedido, né? Não tinha como eles pedirem para que você precisa expressar o seu emocional, você precisa falar do que você sente. Se isso nunca foi uma, entre aspas, uma imposição da sociedade ou uma cultura daquela época, né? Então, lá atrás, nas outras eras, o que acontecia? O desencarne acontecia e o processo era bem lento, era um processo onde pouco a pouco eles iam desvendando um sentimento, dois sentimentos daquela existência, né? Então, só para vocês entenderem do que eu tô falando, né? A gente vive uma vida, aí a gente morre, perde o nosso corpo físico, além do corpo físico, perde um outro corpinho que a gente tem, que é o duplo etérico, e vai para um outro plano. Nesse plano tem vida, incrivelmente. Quando a gente está morto, a gente não percebe que a gente não tem essa matéria mais densa, é muito parecido. Gabi, como que você sabe? Você já morreu? Já, com certeza, algumas vezes, mas hoje eu trabalho muito com isso. Eu trabalho muito com o plano astral, então a gente vê que não tem muita diferença, a gente vê a reclamação de quem tá desencarnado de não é possível que eu morri, mas como assim? Eu sinto tudo, como que eu tô morto, né? Mas é real. Ou a gente passa por um outro plano e a gente que tá denso aqui não enxerga eles, acha que eles estão sutis, mas eles estão vivendo muito parecido com a gente aqui, né? As coisas são até mais reais do que as nossas. Então, para vocês entenderem do que eu tô falando, é desse processo de desencarne, da passagem da matéria aqui para um plano mais sutil, para o plano astral, tá? Então, antigamente tinha muito isso, a pessoa ela vivia uma vida com coisas bem guardadinhas, soterradas, mas acabava que ela desencarnava e ela olhava para uma, duas coisinhas daquilo de forma bem lenta, já voltava rapidamente para poder trabalhar outras questões que estavam lá. Na nova era, né, de 2000 para cá, esse processo se tornou muito mais profundo do que era. Por quê? Eu já falei para vocês que hoje as crianças elas vêm múltiplas, né? Ou seja, elas vêm sentindo tudo, falando tudo, querendo tudo, né? E nós também estamos assim. Se a gente for ver o tanto de produto que a gente tem disponível para nós, o tanto de sim que a gente tem,
é muito grande, né? Se a gente quer comer uma fruta, a gente consegue encontrar, é só você ter dinheiro para pagar, você consegue. Se você quer uma roupa, você consegue. Se você quer um aparelho eletrônico, você consegue. Hoje, a sociedade está muito permissiva no sentido de é sim, é sim, é sim, é sim, é sim. E aí a gente precisaria desenvolver dentro de nós uma profunda vontade para saber o que é sim realmente, o que é uma ilusão, o que é não, aonde eu preciso entender meus limites, aonde não. Então a gente está muito perdido. E esse perdido na sociedade faz também, reflete também, a gente está perdido no nosso emocional. A nossa emoção nunca esteve tão aberta quanto está hoje. Ou seja, a gente sente muito mais do que antes. Até aquelas pessoas mais fechadas, elas sentem muito mais do que lá nas outras eras. Por quê? Porque a proposta é olhar para o sentir. Quando a gente estuda o autoconhecimento, né, e eu tenho grupos de estudos aqui, além dos atendimentos no consultório, quando a gente estuda o autoconhecimento, o que a gente vê? Que o sentir, ele está muito conectado à nossa alma. A nossa alma, ela se expressa através do que a gente sente. Mas a gente não é ensinado a isso, né? Então, um caminho para o nosso coração, um caminho para acessar a nossa alma aqui é escutar o que a gente sente. Mas, como a gente foi construído a não ouvir o que a gente sente, então pensa primeiro, depois, né, racionaliza o que você está sentindo, depois tem a ação. Como a gente é treinado assim, a gente bloqueou muito o sentir. E com o bloqueio do sentir, a gente bloqueou também o quê? A nossa alma. A expressão do mais sublime dentro de nós. E isso está dando problema. Só que a era de Saint-Germain é a era da verdade. Então, a nossa verdade maior, ela está muito conectada à nossa alma. Porque é puro, é Deus, vibra perfeição. Só que a gente ainda não tem consciência de que a gente tem essa pureza, essa beleza dentro de nós. Então, a gente precisa ir vivenciando. A nova era, o que ela está fazendo? Ela está aflorando o sentir. A gente está sentindo bem mais, né? A gente sente na pele as conexões, a gente sente no coração a dor daquilo que passa na TV, daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente vê na rua. A gente está sentindo bem mais. Só que a gente tem culturalmente um mecanismo de contenção do sentir. Então a gente está precisando reaprender a expressar o sentir e a estruturar esse sentir. E isso interfere diretamente no nosso processo de desencarne. Por quê? Como a gente tem o padrão de segura o que sente, trava, bloqueia, não fala, não expressa, não faz, não pode, né? Como a gente tem esses padrões, a gente passa uma vida sendo estimulado a sentir e a cada ano que passa isso vai aumentar. Fala do que você sente, fala do que você sente. Só que o nosso padrão cultural é esconde, você não pode. Se você falar do que você sente, você vai perder o amigo. Se você falar do que você sente, você vai perder o emprego. Não tô falando para saírem agora cospe todo mundo. Não, a gente precisa desenvolver um caminho para ir escutando o que sente. Mas é muito importante que a gente escute. Por quê? Se a gente não escuta o que a gente sente, primeiro, isso vai reverberar dentro de nós em travas na nossa vida. A gente vai começar a viver uma vida que a gente sente que não é a nossa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, adoecimento. Hoje em dia, quanto menos eu escuto o que eu sinto, mais eu estou adoecendo. E isso em algum momento da minha vida vai refletir. Tem muita gente aqui que vem estudar e fala, poxa, Gabi, nossa, eu escuto o que eu sinto, mas eu tô passando um pouco mal, eu tô me organizando. O outro lá na minha casa, fechadão, não escuta o que ele sente e tá bem da vida. Que processo é esse, né? Mas o outro tá bem só por um momento. Lá na frente, gente, nessa nova era, não vai ter como a gente não escutar o que sente e ficar bem. Não vai ter como, porque isso vai materializa cada vez mais rápido e a gente precisa tomar consciência disso. Então esse é o segundo processo, o adoecimento. E o terceiro processo é o problema após a morte que tá dando.
a vida, né, que a gente tem, desde quando a gente nasce até quando a gente morre, a gente veio com funções de viver melhor, independente do que seja. Ah, Gabi, mas eu tô casada com esse homem, eu não tenho que ficar um karma na minha vida, ou eu tô naquele emprego, eu não tenho que ficar, senão eu vou voltar e ficar. Não, gente, na nova era não tem muito isso de karma. Na nova era tem sintonia e sincronia. Se eu fui puxada para aquele casamento, é porque eu tenho sintonia com alguma coisa daquele casamento. Se eu fui puxada para aquele emprego, eu tenho sintonia de alguma coisa daquele emprego. Então, a gente precisa entender que esses movimentos da gente ser puxado para algum lugar são movimentos de conscientização. A gente precisa entender o que está acontecendo ali e o que a gente não quer mais viver. Mas não quero mais viver na outra vida. Vou aguentar esse homem ou essa mulher porque na outra vida eu não quero mais viver isso. A maior ilusão da face da terra, eu diria, né? Se a gente não quer mais viver determinada situação, tem que ser agora que a gente precisa pôr o ponto final. Precisa ser agora. Porque lá na frente isso dá muito problema. O que a gente está vendo hoje na nova era? Uma grande quantidade de pessoas que desencarnam, que são socorridas, mas que possuem um processo de conscientização da vida terrível. São pessoas que têm consciência, muitas vezes já foram dirigentes de centro, ácidos em centros espíritas, em igrejas, ajudaram o próximo. Pessoas lindíssimas aqui na Terra, mas que chegam do outro lado, acontece o quê? Poxa, fiz tudo para todo mundo, eu tô assim, com o meu corpo todo machucado, toda cansada, toda não conseguindo quase respirar, mas eu fiz tanto bem para os outros, mas eu cuidei tanto, aguentei meu marido, aguentei minha esposa, aguentei aquele trabalho, sempre procurando ser uma melhor pessoa e eu tô aqui. Pois é, você fez tanto para o outro e para você, o que você fez? Não adianta, gente, na nova era, a gente precisa olhar para nós. A nossa vida precisa melhorar de verdade. A gente realmente precisa resolver os nossos problemas. Porque aqui, encarnado, é onde a gente tem a maior possibilidade de resolver. A gente pode resolver com calma, a gente pode fazer uma terapia, ir olhando pouco a pouco, devagarzinho, né? A gente pode ir com calma. A hora que a gente morre, não existe mais o que fazer, a não ser se perdoar pelo que não fez. Aqui a gente tá com a mãe, com o marido, com o irmão, com os filhos. Aqui a gente tem uma dinâmica de vida. Você morre, não é a família inteira que vai e morre. Você morre e a tua existência se fecha. E você vai olhar para o que foi, não mais para o que é. Hoje nós estamos, ou seja, esse estado de eu estou Gabriela, né? Eu estou mãe, eu estou filha. Esse é um estado de transformação, de profunda mudança. Quando a gente morre, a gente não está mais. A gente já se tornou aquela personalidade construída. E aí a gente vai ter que olhar para o que foi e para o que não foi. E o que não foi, dá pra chegar e falar assim, agora eu vou voltar lá e vou falar tudo que eu queria falar pro meu marido. Não dá, gente. E isso, eu posso dizer pra vocês, é muito ruim. Eu já tive experiências com vários pacientes, né, que desencarnaram e que eu acompanhei e que eles não estão bem. Não tão bem, olha, eles já se escutavam um pouco mais, mas dentro do processo muitas vezes não conseguia falar o que gostaria pra esposa, pro filho, né, delimitar limites. E agora? E agora tem que aguentar, tem que se perdoar, tem que se acalmar, mas a angústia que esse processo gera é muito ruim. Então, o que eu aconselho vocês, a todos nós, né, que é um processo meu e de todo mundo que busca consciência, a gente precisa se trabalhar cada vez mais para resolver o que a gente precisa resolver aqui. A felicidade, a alegria, que lógico não é um estado constante, sou feliz, não, mas é uma construção. A leveza é algo que a gente precisa conquistar aqui,
a gente precisa ir atrás de uma vida boa aqui. Então, se você tem medo de fazer seus movimentos em relação ao casamento, ao trabalho, à sua mãe, ao seu pai, vá buscar ajuda. Vá direcionando a sua energia pouco a pouco para esses movimentos que interferem diretamente na sua alegria de viver. Porque a gente precisa encontrar a alegria de viver aqui. Pessoas que fazem a passagem felizes, bem, de tá bom, pelo menos eu estava trilhando o caminho que eu sentia, pelo menos eu olhei para aquilo que não me fazia bem, assumi e estava buscando construir, melhorar, né? Ou então, nossa, vivi a vida que eu gostaria de viver. Essas pessoas têm um pós-morte muito melhor, muito leve, né? Fazendo a autotransformação que precisa ser feita e vivendo essa nova fase da vida, porque é uma nova fase. Agora, a grande maioria das pessoas hoje não estão desencarnando dessa forma. Estão desencarnando com um monte de coisas entaladas, ficam extremamente adoecidas, são pessoas que aqui na Terra são muito ativas, mas que chegam lá e não podem fazer nada pelo outro, porque não fizeram por si. Então, nesse vídeo de hoje eu quis falar um pouquinho mais, porque a nova era trouxe isso. A gente precisa viver a nossa verdade, a nossa alegria, o nosso bem-estar aqui. Se não tá bom, é agora que eu preciso buscar como fica bom. Porque se eu não busco, lá na frente, não dá mais. E a hora que a gente desencarna, quando a gente não tá feliz com a gente mesmo ou com o nosso entorno, as coisas ficam ainda pior. Então vamos pegar essa informação para ser algo positivo, para a gente olhar e falar, caramba, entendi. Então não é que eu vou resolver agora, mas eu vou pouquinho por pouquinho depositando energia, me cuidando, para que eu vá resolvendo determinadas situações que não me fazem feliz. Vamos tentar isso? Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia. Fiquem com Deus.